Salve, meus amigos do programa Fala Capoeira. Hoje nós teremos a presença do Mestre Bambu. Ele vai contar um pouco de sua história, um pouco da sua caminhada no ciclo da capoeira e falar um pouco também da sua vida pessoal, das suas conquistas, dos seus fortúnios e tudo que tem um pouquinho para conhecer sobre o Mestre de Capoeira. Antes de tudo, muito obrigado, Mestre Bambu. Gratidão por ter aceitado esse convite de estar falando com a gente, contando um pouco da sua história, da sua caminhada. E primeiro eu gostaria muito de pedir para o senhor se apresentar seu nome de batismo e por que conhecido como Mestre Bambu. Ô, Vitor, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer enorme estar com vocês. E o meu nome de batismo é Silvio Aparecido Chaves, tá? Eu sou registrado no nome da minha avó, Zumira Marques, e do meu avô, Arlindo Chaves. Por quê? Naquela época, Vitor, a minha mãe era uma mãe solteira. E era uma desonra para um baiano arretado de Salvador, né? Ter uma filha sem marido, né? E por isso que a minha mãe foi deserdada e eu tive que nascer em Birigui. Mas depois meu avô me conheceu através de minha tia, aí registrou eu no nome dela, porque ela tinha medo do meu pai tomar eu de volta para a família dele, entendeu? Porque minha mãe não tinha mais contato com meu pai, mas a família dele tinha algum poder para retirar dela, sabendo que... Mas isso influenciou muito na minha vida. Muito bom. Mas eu sou registrado no nome dos meus avós. Não o nome da minha mãe. Minha mãe se chama Maria Ivone Chaves. Quer falar um pouco... O meu documento é Zumira Marques, é o nome da minha avó. Que já morreram, né? Já foi. Mas minha mãe está viva até hoje, graças a Deus. Amém. Quer falar um pouco dos seus filhos, da sua família, mestre? Olha, eu tenho 4 filhos. Eu tenho a minha filha, no meu casal de filho, que foi do primeiro casamento, né, com a Sueli, que é a Karina, e tenho o Bruno, né? Aí depois, com o tempo, eu tive antes do meu casamento, eu saía para balada, no Sanlário de Prata, lá em Pinheiros, né? Conheci até o mestre, o finado mestre Dantas, né? Que era aluno do Pinates. E a gente sambava muito, né? Ele sambava pra caramba, ele dançava muito. E aí eu saí com uma mulher, mas assim, sem nexo. Aí chegou uma intimação, depois que eu estava casado, tudo, cara. Chegou uma intimação em casa para reconhecer minha filha. Mas minha filha já tinha 18 anos, que é a Érica, né? Que mora em Itatiba. Eu tenho meu filho caçula, o João, junto com a minha esposa, a Márcia, que treinou com um professor que era formado, meu professor Didi, e voltou a treinar comigo. A gente se casamos e estamos com ele até hoje. Estamos juntos e tivemos ele. Hoje está com 2 anos para 3 anos de idade, graças a Deus. Como eu disse no início, né? Eu estava falando a minha filha, e eu, por ser deserdado, né? Meus avós são baianos, de Salvador, né? E eu tive que morar tive que nascer em Birigui, no estado de São Paulo. Né? Depois voltei para cá, para São Paulo. Me criei, foi no bairro La Penha, Zona Leste de São Paulo. Passou toda a sua vida na Penha, mestre, ou viveu em outros locais? Não. Eu morei na Penha dos 4 anos de idade até os 16 anos. Não, até os 14 anos.
Aos 14 anos eu morei na Zona Sul, em Taboão da Serra. Mudamos para Taboão da Serra. Outra E em extremidade. Taboão da Serra eu conheci a capoeira. E fala um pouco, como que foi o seu primeiro contato com a capoeira? Como que se deu esse primeiro contato? Olha, Vitor, foi assim. Por eu ter morado na Penha, então eu tinha meu parentesco lá. Tinha meus primos, tinha meus amigos lá. Então eu tinha poucos amigos em Taboão da Serra, né? Então, vira e mexe, eu ia para o Taboão da Serra. Então, sempre eu gostava de curtir com a namorada, tal, coisa de adolescente, né? Então, quando eu entrava sempre no busão, tinha sempre uns caras, uns rapazes, que gostavam de mexer com a minha namorada. E isso me deixava irritado, entendeu? Não me respeitando eu como pessoa. Até que eu falei com um amigo meu, por eu ser um pouco mais alto, né? Aí eu fiquei longe do trabalho, porque desde os 13 anos de idade eu comecei a trabalhar em empresas, né? Porque só tinha eu e minha mãe é empregada doméstica. Aí eu pedi para ele me apresentar alguma coisa. Ele falou assim: tem uma capoeira aqui no Camporim, que é do mestre Bezerra. Aí eu fui lá conhecer, olhei. Não vou dizer que eu me apaixonei de imediato, mas era tudo aquilo que eu precisava. Era uma luta, uma defesa, era uma capoeira que tinha as técnicas, né? Não tinha tanto floreio, mas era uma defesa e ataque. Era o que eu precisava. Aí, dos 14 aos 15 anos, porque eu estava trabalhando de servente de pedreiro com ele, ele trabalhava com obra. Aí o Elias me levou lá. E, por coincidência, o nome do mestre Bezerra é Elias Cavalcante, né? O mesmo nome do Elias, que era o pedreiro que eu trabalhava com ele, que ele trabalhava com empreita, né? Construía construção civil. E aí iniciei a capoeira. Aí eu comecei a capoeira, aí comecei a me apaixonar e até hoje. Que ano foi isso, mestre? Qual o ano? Olha aí, em 1977, na cidade 1977. na zona sul de São Paulo, Campo Limpo. O senhor ficou quanto tempo? O senhor teve mais de um mestre, além do mestre Bezerra? Quanto tempo com ele? Olha, eu fiquei com ele, eu me formei a professor em 83, né? Me formei a professor, assim. Porque eu treinava constantemente, eu trabalhava numa empresa. Eu fui colorista também. Eu fiz faculdade na tecnologia de polímeros em São Carlos, né? A primeira universidade. Polímero era o plástico que estava entrando no Brasil com uma força tremenda naquela época. Eu fazia cores, né? Eu fazia plástico para fazer computador, aparelho de som, tampa de aparelho, 3 em 1. Aí começou a entrar a automotiva, fazendo para-choque de carro, mas eu já tinha uma profissão, que era colorista. Então eu trabalhava e ia treinar capoeira, ia trabalhar e ia treinar capoeira, até que eu mudei de horário, período da noite. Aí eu comecei a treinar de manhã, e de manhã era poucos alunos que tinham de capoeira. Naquela época, a capoeira era como se fosse uma luta, né? Porque ninguém conhecia a capoeira, assim, porque as outras artes marciais... E eu era proibido pela minha mãe. Minha mãe não gostava da capoeira. Nem minha mãe, nem meu padrasto, né? Na época que aconteceu. Falava que era coisa de malandro, marginal. Então, por eu estar trabalhando, eu já tinha esse poder de poder pagar a mensalidade do meu próprio bolso da capoeira. Teve época que eu fiquei desempregado, o mestre mandou fazer uns deveres, eu continuei com a capoeira. Ele foi meu paizão, me ensinou muita coisa. E o mestre Bezerra, o senhor treinou, ficou com ele sempre ou o senhor teve mais de um mestre que o senhor deu sequência à sua educação na capoeira? Eu comecei com o mestre Bezerra
em 77, e aí eu me formei com ele em 83, a professora. Como naquela época era associações de capoeira, ele falou assim que eu poderia montar minha associação. E eu montei a primeira associação de capoeira, que era o Grupo Cultura Brasileira, que foi em Taboão da Serra que eu montei. Ele dava aula no Campo Limpo, em Taboão da Serra, no bairro do Parque Pinheiros, eu comecei a minha primeira academia. Comecei assim, era uma academia de balé, eu me oferecia a dar aula de capoeira, fui tendo poucos alunos e comecei um trabalho, né? E continuei com ele. Só que em 86 eu me formei a mestre primeiro grau, que na época era a Federação Paulista de Capoeira, né? Aí, em 86 me formei, em 89 passei para mestre segundo grau, né? E aí o que aconteceu? O mestre Bezerra teve problema com a família dele. Então ele tinha uma academia já com musculação, assim, muitas. Ele começou só com capoeira, mas depois ele evoluiu. Ele e o mestre grande, né? O mestre grande era o mestre dele, da Dois de Ouro. A associação do mestre era a Associação Águias de Ouro, né? E aí, dali em diante, em 89, o meu mestre deu uma parada na capoeira, por causa dos filhos dele. Os filhos dele teve um problema de envolvimento com droga, outro foi roubar, levou no destino errado. Aí ele teve um problema familiar, ele se ausentou da capoeira, se entregou para a igreja, para o evangelho. E ele parou com a capoeira. Parou por motivo próprio, né? A reconstrução da família dele, né? E aí eu segui sozinho. Eu estava com cultura brasileira e continuei. E viajei por ele muito tempo, uns tempos que ele estava conduzindo a capoeira ainda. Mas mesmo assim eu já conhecia muita gente, ia muito em eventos de capoeira. Já era um mestre de capoeira considerado aqui em São Paulo. Mas eu tinha pouco recurso, assim. Eu achava... Eu estava meio assim... me sentia na necessidade de aprender mais ainda a capoeira. Aí um dia eu recebi um convite do mestre burguês, o primeiro evento na Ópera de Arame, primeiro Open da Muzenza. E eu fui até lá em Curitiba. Meti a mochila nas costas, foi eu e mais 2 alunos. Eu já não tinha, meu mestre já não estava mais no mundo da capoeira, tinha ausentado um pouco, fiquei tirado para reconhecer a ele. Mas eu tinha contato com ele, conversava com ele e tal. Aí eu fui para lá. E lá foi um evento fantástico. Para mim, foi uma coisa luxuosa. Mestre de tudo quanto é lado. Fui apresentado, né? E fui muito bem. Tive alojamento, fiquei no alojamento. Aí eu conheci o mestre Boca, Jorge Leite. Senhor Jorge Leite, do Grupo Angonal. Conheci o Conversa, também, um formado dele, e conheci o Grupo Angonal. Aí, conversa vai, conversa vem no alojamento, bate-papo e tal. Eu gostei muito da conduta dele e achei uma capoeira meio diferenciada, né, do que a capoeira de São Paulo, a capoeira do Rio de Janeiro. Aí fiz umas visitas lá e aí entrei no Grupo Angonal, em 1991, nessa faixa. Aí comecei o Grupo Angonal, aí eu tinha que ser, assim, entrar com humildade, retirar minha corda, entrar com uma corda crua. Aí não era graduação de cordel, já era corda. Aí comecei um trabalho lá, e treinando com o mestre Boca, na sede, na Academia Estelar, lá em Alcântara. É toda uma reconstrução, né, mestre? Foi toda uma reconstrução. Reconstrução, com certeza. Aí, em 95, o mestre Boca me reconheceu como mestre.
Inclusive, na minha formatura, eu me reformei na capoeira. Aprendi muito com o mestre Boca. Aí me reformei na capoeira em 95, dia 4 de abril, que era aniversário do Grupo Angonal. Estava o mestre Burguês, estava o mestre Mentirinha, mestre Gato, do Senzala, vários nomes. Naquela época existia poucos grupos de capoeira. E lá o grupo Angonal era forte. E tinha o grupo, já estava nascendo o grupo Abadá nessa época, que o mestre Camisas tinha se retirado do Senzala, mas ele não estava presente. Estava o mestre Touro, esses grandes, né? Mestre Martins, entendeu? Grandes nomes da capoeira do Rio de Janeiro. E tive o prazer de conhecer o mestre do mestre Boca, o mestre Verdugo, né? Que era o mestre do mestre Boca, meu avô de capoeira. Eu aprendi muito e fiquei com Boca até 98, quase para 99. Aí teve um problema administrativo, algumas pessoas saíram do grupo Angonal e ele achou que eu deveria sair também. Ele teve um bate-boca, uma exigência administrativa do grupo Angonal. Aí eu me retirei em 99 e fundei o grupo Geração Capoeira. Já conhecia muita gente no mundo da capoeira, muitos mestres. Já conheci o mestre, já conheci o mestre Adu Lenço, que era angoleiro, que era o grupo dele, a associação dele é a Associação de Capoeira Relíquia de Espinho Remoso. Então ele vem da linhagem de Espinho Remoso, como vem ele, o mestre Diogo. O mestre Diogo é o mestre dele, do mestre Adu Lenço. E eu soube a história dele com muita humildade, um mestre muito sábio na capoeira Angola. Ele foi compadre do mestre Valdemar da Paixão, aprendeu a confeccionar berimbau com o mestre Valdemar, né? E aí eu tive contato também, o aprendizado com a capoeira Angola, os primeiros aprendizados. Então eu comecei a ficar mais rico, né? Rico de sabedoria, né? Assim, porque a capoeira de São Paulo, naquela época, era mais assim, teve uma época aí que eu via 8 berimbau, tá? Teve roda que eu parei de roda de capoeira aí, que tinha 8 berimbau, falava que era 3 berimbau, tinha muita gente que queria ter desavença comigo, bater boca, e tive muita briga, já tive muitas das coisas assim. Mas isso tudo se acabou, né? Eu vim para a cidade também, eu estava no Taboão da Serra, vim para o bairro da Aclimação, e eu vim para a Aclimação por acaso, por coincidência. Eu vim conhecer a academia do meu irmão de academia, o mestre Salomão, que tinha um trabalho na Aclimação. E eu não achei, aí um amigo meu falou assim, fechou, tal, não deu certo. Aí eu vi uma academiazinha ali, na Aclimação. Falei assim, você não tem capoeira? Não, não tem capoeira não. Você quer que eu coloque um trabalho aí? Comecei uma semana com 5 alunos, depois aumentou para 10, tal. Eu fui ver que tinha 70 alunos. Porque o modo, o sistema tático de ensinamento tinha mudado totalmente para a explosão do solo, pé acima, era outro sistema técnico de aprendizado, onde a capoeira de São Paulo não tinha esse sistema. Então, assim, e a capoeira já estava saindo na televisão, através da Malhação, do Beto Simas, né? Que era a Capoeira Brasil. Uhum. Então, a capoeira estava no auge, estava crescendo. A Academia Runner tinha capoeira. Aí eu estou falando em 86, né? Crescendo e tal. E o meu grupo não era fraco, eu tinha um time bom. Sempre tive um time bom de aprendizado. E naquela época a capoeira era mais luta, né? Mas o aprendizado da capoeira
no Rio de Janeiro, ela era tanto luta como desenvoltura técnica, floreio, acrobacia, assim por diante. Então, um sistema técnico um pouco mais avançado que São Paulo. Ô, mestre, fala um pouquinho, aproveita E que você está nessa falando do seu época, trabalho. Aproveita que você está falando do seu trabalho, do seu grupo, fala um pouco além desse sistema técnico, um pouco dos seus alunos, essa sua família da capoeira. Você está falando onde fica localizado hoje exatamente, fala o endereço do seu trabalho, né? E um pouco mais dessa sua família, dessa sua estrutura que o senhor conseguiu criar tão bem. então, hoje eu tenho um trabalho, a nossa sede fica aqui na Aclimação, na Rua Bueno de Andrade, 516, né? E eu moro no fundo, né? Pago aluguel, como qualquer cidadão de bem, né? Tive que fazer a reforma do prédio aqui para ter um respaldo, né? Eu tive, na época da cultura brasileira, eu tive meu primeiro formado, que foi um aluno chamado Décio, né? E o apelido dele na capoeira era Grilo, né? E esse cara, na época da cultura brasileira, nós começamos a ganhar festivais de capoeira, que antigamente existia um festival de capoeira, né? Era uma equipe que a gente montava acrobacia, tudo que tinha na capoeira, que era fundamento, samba de roda, um maculelê. Nós tínhamos 15 minutos para se apresentar nisso. Eu conheço mais ou menos quem trouxe isso daí para a capoeira no Embu das Artes. Que eu lembro muito bem era o mestre Alcachofa, também, que era irmão de academia do meu mestre, né? E isso cresceu muito, né, meu respaldo. Mas na época que eu mudei para Angonal, aí esses alunos já não tinham tanto acesso, porque eu vim para a cidade. Então eles ficaram lá. E alguns continuaram o trabalho e a supervisionar. E eles não queriam me acompanhar com esse negócio de grupo. Então, outros pararam, né? E eu montei uma outra camada de alunos que era um sistema adaptado a esse sistema. E nisso foi crescendo. Aí eu tive o professor Gato Branco, foi um dos primeiros graduados meu, né? Que é o Deusvino, né? O nome dele, de batismo. Depois eu tive outro formado que se formou comigo, mas treinava em outro grupo, veio para cá, que era o Didi, né? Hoje, quem me acompanha no mundo da capoeira é esses alunos, mas alguns outros, né? No mundo da capoeira. Tem o entra e sai, tem o outro vai fazer seu trabalho, etc. Então, tem alguns alunos que hoje se tornou família. Teve muito aluno que eu tinha muito aluno mesmo. Se você vê em foto, quando eu fiz o primeiro evento de geração capoeira, eu estava no Ibirapuera, estava lotada a quadra, um evento só do nosso grupo. Então, naquele ano, estava lotado, quando eu trouxe o mestre Levi, trouxe o mestre Geni, que era o Madame Geni, né, do mestre Bimba, né? Trouxe também o mestre César, Bigodinho, me acompanhava direto, que era da Muzenza, vinha para cá, né? Então, hoje eu vou te falar hoje o que eu tenho. Eu tenho um mestrano Pardal, que é o Bruno, o nome dele é Bruno, o nome de capoeira mestre, mestrano Pardal. Eu não coloco contra mestre, porque eu não vou criar uma pessoa contra mim, né? Vou criar uma pessoa mestrando para ser mestre. Tem esse linguajar na capoeira que eu não acho meio aceitável isso. Não criar uma pessoa contra a minha pessoa, nem contra outro mestre. Pelo contrário, o mestre eu acho que tem que ter sempre respeitar no mundo da capoeira, que ele tem mais história que os outros, né? E hoje eu tenho o professor Royal, que é formado do mestrando Pardal, que é o trabalho dele. Tem o mestrando DJ, né?
que ele continuou comigo, mas tinha treinado fora, né? Tenho o professor Penteado lá na Itália, tem o estagiário Buiu, que está lá em Iguape, tem o professor Ralado, que é formado do mestrando Pardal, que é seguidores do grupo também, que está na Paraíba. Tenho alunos graduados, que tem na Itália também, que é trabalho no Penteado, que faz parte do grupo, do contexto. Eu tenho o professor... tenho a professora Jaque, que é uma grande professora de capoeira no lado feminino. Tenho uma graduada Buba, Juba, né, quiser. Tenho uma aluna graduada também na Espanha, que é Dentinho. Eu tenho bastante gente, mas eu não lembro assim de cabeça, não. Não, mas é Muita normal. gente. Ô, mestre, quais os países que o senhor tem trabalho além do Brasil? Aqui no Brasil, eu tenho aqui em São Paulo, tem no Embu, tem em Taboão da Serra, tem aqui na Bela Vista o projeto da UMES, tem Iguape, que é o Buiú, tem lá na Itália, tem Bergamo, tem Lecco, tem em Caravaggio, tem um trabalho aqui no Centro Cultural, aqui que é o professor Bexiga, que eu esqueci de falar nele também. Tem um trabalho na Paraíba, que é através do Ralado. Tem na Espanha, Casa da Dentinho, está começando um trabalho. Mais ou menos isso aí. E como Tem que o alguns senhor... outros lugares interiores aí que eu... Ah, mas que bom, né? Que bom que tem tantos assim para a gente poder até ultrapassar o nível da lembrança, né? Isso é uma coisa positiva. Ô, mestre, como que o senhor considera a capoeira valorizada? A gente está falando da questão internacional. O senhor considera que a capoeira seja valorizada no Brasil? Ou o senhor considera também que ela tem uma valorização maior fora do Brasil? Por mais que essa pergunta pode parecer retórica, gostaria muito de saber qual é a sua opinião dela no Brasil, se ela está sendo valorizada, e como que ela está sendo desenvolvida fora do país. Melhor ou pior do que aqui? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Vou falar o que a gente tem de trabalho e as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Sim. O professor Penteado, ele está lá na Itália há 12 anos. Já se naturalizou, tudo. Então, ele tem uma dificuldade imensa. Alguns lugares, ninguém sabe o que é capoeira. Então, ele tem que explicar o que é a capoeira. Estava até conversando com o mestre esse dia aí, o mestre Parafuso, o mestre Oró também, conheço. Aí, o que acontece, cara? Lá é super dificultoso. Por exemplo, você vai fazer um trabalho, você não tem apoio de ninguém, cara. E até você chegar aqui na escola, para você começar um trabalho na escola, é super dificultoso. Ninguém quer dar valor para a cultura de outros países, entendeu? Então, as conquistas, teve muitas... você subiu um degrau e caiu dois. Subiu um degrau e caiu dois. Muita dificuldade. Hoje ele tem graduado tudo, graças a Deus, tudo, para educadores que ele pode confiar e deixar continuar o trabalho. Mas eu conheço muitos pessoal, assim como o mestre Pelé, que está lá na Itália também, que ele teve que aglobar, assim, não só a capoeira, para ele ter um respaldo de aluno. Ele teve que colocar samba, dança afro, dança de aula de forró, aula disso, onde é atrativo
os europeus, entendeu? Então, aqui no Brasil, não. Todo mundo sabe o que é capoeira. É difícil uma pessoa não saber o que é capoeira. Aqui eu vejo uns haitianos aqui, porque nós estamos aqui para baixo do Ministério, é a maior entrada de haitiano. Tal. Eu pergunto para ele, você sabe o que é capoeira? Muitos falam que não sabem o que é capoeira. O que é capoeira? E eles estão aqui no Brasil, aqui em São Paulo, cara. Eu falo assim, capoeira é tal. Mas nem se interessa. Mas fala a boca para fora, já convidei para conhecer a aula de capoeira, entendeu? Então, tem muita dificuldade. Então, assim, quem faz capoeira é difícil largar, né? Se tiver um bom mestre, uma boa conduta, um bom educador, um bom professor, não tem esse problema. Então, assim, ele se apaixona. Como o meu mestre sempre falou, né? Primeiro o cara tem que gostar de você para depois gostar da capoeira, né? Por quê? Porque hoje em dia é difícil você confiar numa pessoa. É verdade. Concorda comigo? Verdade, perfeito. É muito difícil. Né? Então, a primeira você tem que conquistar a pessoa, para depois ela gostar da capoeira, né? Então, em termos de valores, eu acho que é dificultoso tanto num país como no outro, né? Tem alguns países que já estão dando apoio, né? Eu vejo assim, na França, a capoeira já foi se encaixar na escolaridade, né? Em São Francisco, o Geló entrou numa universidade como matéria em São Francisco. Então, mas você tem que ver a luta. Ó, o Penteado, meu aluno, ele é faixa preta do taekwondo, campeão sul-americano. Então, ele conseguiu colocar o taekwondo na universidade em Bergamo, mas não conseguiu colocar a capoeira. Você acredita numa coisa dessa? E tentou colocar a capoeira e no fim ele perdeu os dois e tal. Hoje ele tem como assim oficineiro, ele dá aula durante 3 meses na escola de primeiro e segundo grau em Bergamo, para ver se as crianças têm interesse. Então faz uma pesquisa, porque quem faz um trabalho em cima das escolas públicas lá fora são as associações, tipo ONG, sabe? Ela que leva os profissionais de futebol, basquete, vôlei, entendeu? Então, a prefeitura não tem nada. Então, são pessoas paralelas que levam até lá, as associações. Então, ele está acoplado numa associação, ele vai como oficineiro, então faz uma pesquisa de sala em sala, aí o que acontece? Você quer fazer que esporte? Capoeira, tal. A capoeira é bom que você aprende o português, você tem que aprender um pouco de samba de roda, porque tem muita gente que não sabe o que é capoeira. Aí, por aprender mais uma língua, a pessoa se interessa, né? Mas vai aprender da que forma? Vamos lá, Xingã, vamos lá, ao birimbau, au, e vai aprendendo a nossa língua, porque nós não vamos ensinar em italiano, ele não ensina em italiano, perfeito. Ele sabe falar muito bem em italiano, fluentemente, entendeu? Mas ele tem muita dificuldade. Não vou falar que ele tem um monte de aluno, mais do que aqui em São Paulo. Aqui não, em São Paulo, você ter um trabalho particular com capoeira é muito difícil. Você tem uma academia só de capoeira e vai viver de capoeira, cobrando mensalidade de aluno, é muito difícil. Eu bato palma para quem consegue. E eu consigo hoje, porque eu sou educador físico também, né? Então, eu dou aula de musculação, dou aula de reabilitação, eu dou aula para senhoras que têm osteoporose, artrose, artrite, lesão na coluna, pós-cirúrgico. Meu público de manhã é esses caras. Então, eu atendo essas senhorinhas, eu dou aula de capoeira, tá? Mas meu público mais forte é na musculação, que é a capoeira.
Eu tenho o meu trabalho, que é grande, mas juntando com os alunos, os meus alunos. Então, eu vou lá supervisionar o trabalho dele, tal, tal, tal. Não estou te falando que eu não treino. Eu treino capoeira exageradamente. Eu tenho lesão, eu tenho um monte de coisa, eu tive muitos problemas. E se não fosse a musculação e a capoeira, hoje eu estava parado, estava travado, né? Mas eu acho que a dificuldade é dos dois lados, entendeu? Tanto na Europa como aqui. Mas tem alguns países que estão dando mais abertura para a nossa cultura, a nossa arte capoeira. Como a França, eu vejo uma porta muito aberta lá. Mas a Inglaterra já também é a porta fechada, os pessoal são mais rústicos. Na Itália, a dificuldade é grande. Tem muito capoeira lá, mas você vai contar a quantidade de alunos, cada um que dá aula em particular e quem tem academia, você vai ver que não é tão grande assim, não. Todo mundo tem dificuldade. A capoeira não vai pensar que é fácil assim, não. Você vai, vou para a Europa, vou ganhar dinheiro. Mentira, mentira. Vai não. Vai não. Olha, para você ver, o meu aluno, ele ficou uns 6 anos sem fazer evento por dificuldade de alugar um espaço para fazer um evento. Sabe quanto que é um espaço para ele alugar, para ele fazer durante 5 horas um evento, um espaço, um ginásio? É 800, 900 euros. E se for 2 dias o evento? Aí quebrou, né? Quebrou, né? Então, hoje, você, através da associação, a gente já consegue gratuitamente. Já é um grande pulo, né? Mas até você chegar nessa porta, nossa. Então, o espaço, você ter um espaço para fazer um evento é super dificultoso. E para ter um espaço para você dar aula, é mais dificultoso ainda. Não é pensar que vai estar lá, não. E já tem muito capoeirista na Europa. Eu acho importante esse depoimento do senhor e depois estar conseguindo coletar. Eu tenho visto algumas lives que estão acontecendo nesse momento de quarentena, né? Que elas são interessantes porque nós estamos tendo contato com muitos colegas, muitos camaradas, né, que estão fora do país, e existe realmente um romance, né? Parece que existe um romance entre que você vai para fora do país, você fica rico, vai embora, né? Fique tranquilo. E dificilmente, não que a pessoa tenha vergonha de mostrar um pouco das dificuldades dela, mas eu acho interessante esse momento que nós estamos vivendo agora, porque as pessoas estão podendo citar um pouco de suas dificuldades, né? Inclusive, nesse momento, tem muitos que não são registrados, né, mestre? E que, nesse momento, não estão tendo o apoio do governo. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos dizer assim, o Penteado lá, trabalhando com capoeira, ele trabalha só com capoeira, dá aula de português também, e ele é preparador físico de lutas, né? Então, ele dá aula também de futebol também, dentro de uma escola, através da associação, né? Porque ele é licenciado para dar aula, isso daí, né? Ele dá aula de acrobacia porque ele tem a formação, vamos dizer assim, formação de circo, acrobacias de circo, né? Ele tem a formação e, através da Secretaria de Cultura, ele tem um certificado disso daí, tá? E outra coisa, tem lugar em Portugal que muitos capoeiristas que não for afiliado a uma federação esportiva lá, volta e não pode dar aula. Em outros países, por exemplo, conheço aí, vamos dizer assim, na Terra Sagrada lá. Você sabe onde é a Terra Sagrada, né? Sabe, né? Se for dos judeus, os cristãos, sabe? Né? Israel, não pode entrar capoeirista para dar aula brasileiro. É proibido. Tem que se criar lá mesmo, porque já tem muito capoeirista lá. Então, você não pode entrar em alguns lugares já, que está congestionado.
A roda na Holanda, falaram para mim que é igual a do Brasil. Na Alemanha é igual ao Brasil, as rodas na praça. Mas só que é o seguinte, lá existe leis, por exemplo, na Itália, se você for treinar capoeira, você tem que ter um seguro. Quando o penteado vai fazer uma matrícula de um aluno, você está numa academia particular, eles perguntam, é com seguro ou sem seguro? Porque o aluno deve ter o seguro dele. Se não tiver seguro, a academia é multada, porque o aluno pode se machucar e quem vai indenizar ele? É tudo com seguro, cara. Coisa que aqui no Brasil não existe. Então, o custo é um pouco mais alto, cara. Mas o europeu tem mais o bom senso, ele é mais carismático por gostar da capoeira e investir na capoeira do que o próprio brasileiro. E isso eu vejo já diferente. Porque se tiver um evento de capoeira, tiver um mestre lá, ele gosta de ir lá para participar, para conhecer e pegar aula com aquele mestre e valorizar aquele mestre. Aqui no Brasil já é diferente. Eu acho mais o pessoal não valoriza tanto os mestres nem os professores que estão dando aula. Ou não sei, por falta de dificuldade, né, financeira, né, porque a situação do nosso país não é boa, né, ou por achar que já sabe muito. Tem alguns que têm um ego muito alto, né? Eu tive uma leva de alunos que eu perdi aqui, um professor que subiu o ego, porque começou a dar uma aula, se achou, né, que tinha dinheiro, aí se achou que não precisava mais do mestre dele. Então, deixa o mal, né? Deixa o mundo criar ele, a capoeira. Né? Eu não posso fazer nada. Pessoas a simplicidade, a educação, né? Eu vejo o princípio da capoeira é a educação, né? Você educar o aluno, respeitar o aluno te respeitar. E aí o profissionalismo, né? Então, o professor tem que estar na liderança, para estar sempre cuidando do seu aluno, tal. E eu vejo também a capoeira como família, né? Eu tenho Perfeito. alunos meus que conheceram a esposa dele aqui mesmo na capoeira e se casaram. E continua a vida. Normalmente, os dois, um é instrutor, o outro que é o pardal, e a forró. A forró é instrutora de capoeira. Né? Hoje ela é empresária, todo mundo vive, né, de capoeira. Mas tem a capoeira como ela gostar, né? Porque é a segunda família. Hoje, os filhos dela treinam capoeira. Eu gostaria muito que o meu filho continuasse no mundo da capoeira. Graças a Deus, meu filho mais novo continua, né? Me acompanha tudo. Ele até puxa cantiga de capoeira, né? Eu acho maravilhoso isso, né? Quando ele manda eu armar o birimbau dele para ele tocar e ele quer que eu arme o birimbau meu para ele começar a puxar. Ele não sabe tocar, mas ele acha que está só tocando certo. Tem 2 anos de idade, né? E ele vai cantando. Eu tenho que cantar o coro com ele. Eu acho isso maravilhoso, porque a educação melhor que existe, além da familiar, é a capoeira. E eu acho que todo mundo que é aquele filho rebelde vai lá, quebra a cara e depois quer voltar para casa. Gosta de um prato que come, depois quer voltar e pedir perdão. Todos, a maioria deles fizeram isso. Dos meus alunos, né? Estou falando do meu trabalho. Mas eu deixo, porque o mundo cria lá fora. Porque os amigos, está difícil você confiar numa pessoa. Eu, graças a Deus, eu não tenho um aluno que eu possa falar assim, ele é ladrão, ele é isso. Por quê? Ele já se lapidou. Se ele foi, ele deixou de ser. Ele está vivendo um futuro melhor hoje. Né? Eu não tenho um aluno que eu possa fazer. A maioria eu tenho aqui empresários. Você conhece o DJ, você conhece acho que você já viu até o Pardal, Sim, claro. mestrando. O Pardal é engenheiro, O outro é jornalista, a qual está na Espanha é jornalista. O Penteado é um cara formado, é um cara que vem do baixo, igual eu, né?
Então, é assim. Mas hoje eles são profissionais, são grandes pais de família, né? E seguem também uma doutrina boa no mundo dele em particular, né? E tem as esposas dele também continuam na capoeira também, acompanham a capoeira, pegando aula, tudo, mas não largam. A minha esposa é capoeirista, é a minha, continua comigo. Tá certo que já é o terceiro casamento, né? Mas ela, graças a Deus, me acompanha na capoeira. Eu acho que a única que para dar certo para mim, tinha que estar me acompanhando. Porque se eu vou viajar, ela vai bem. Então, eu vou para. Ela foi para Paraíba, já foi para o interior, já foi para o interior de São Paulo. Então, vai nós três. Eu, meu filho e ela. Está sempre lá na capoeira. Relação a essa questão da formação da pessoa, o que o senhor pensa em relação à regulamentação da capoeira? O que o senhor pensa em relação a isso? Vou entrar um lado um pouco mais burocrático, né? Porque eu acho importante perguntar para os mestres, né? Ainda mais as nossas bases, né? Da cultura e do saber paulistano, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que o senhor acha da regulamentação da capoeira. A capoeira, se já colocar um destino desse aí, eu acho que não vai ser muito favorável à capoeira. Agora, eu acho que antigamente as federações funcionavam mais e hoje a capoeira está livre, está muito livre, assim, as pessoas fazem o que quer, qualquer um pode montar seu grupo. Então, eu acho que se regularizar hoje, se pegar uns grandes mestres e tudo, eu acho melhor. Mas depende da cabeça de quem estiver lá no poder. Eu penso Entendo. dessa maneira. Entendeu? E quanto à questão da capoeira para o nosso futuro, o que o senhor acha que a capoeira ela pode direcionar? Quais são os investimentos que o senhor acha que nós deveríamos ter para termos uma capoeira melhor, né, no futuro da nossa, vamos falar da nossa cidade, do nosso estado, que é a nossa principal realidade? O que o senhor acha que nós deveríamos investir? Qual a principal base de investimento? Como que o senhor visualiza o investimento que deve ser feito na capoeira para que ela tenha um futuro melhor? Quais seriam os investimentos a serem realizados para termos uma capoeira melhor no nosso país? Vamos falar do nosso estado, né? Nosso estado, nossa cidade, né? O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, que é onde nós temos mais força. Eu vejo assim, eu vejo muita gente precisando da capoeira, entendeu? Principalmente a classe mais pobre, né? A de baixa renda. Eu vejo que todo mundo se doasse um pouco para trazer aquelas pessoas que não têm nada para a capoeira, eu acho que é o ponto mais forte, porque vem tudo da classe baixa. Eu vejo dessa maneira. E eu acho que tem que começar de lá de baixo, quem precisa mesmo. Que ou tem um lado do crime, ou do lado da educação, a capoeira estando ali, vai dar um respaldo melhor, porque ela vai criar novos cidadãos. Ali criar novos cidadãos vai criar novos profissionais da capoeira. E é ali que está o grande futuro do nosso Brasil. Não vou te dizer, né? Hoje eu vejo o pessoal da classe média, né? Igual, sim, o Beto Simas, eu conheci ele também. Lá no Rio de Janeiro, eu conheço um pouco da história dele. Mestre Burguês também, burguês, ele só tinha o nome de burguês, ele não era burguês. Assim, mas meu aluno, meu pardal, ele tinha uma classe média, equilibrada, os pais dele já tinham indústria, tudo. E hoje ele valoriza bem a capoeira, mas não é um cara que vive da capoeira, né? Agora, as pessoas que estão na Europa, que eu vejo hoje em dia, são tudo de orfanato, pessoas abandonadas pelos pais,
pessoas de baixa renda, e são ótimos profissionais de capoeira. Então, eu acho que tem que investir mais na classe baixa. Eu acho que é onde mais necessita da capoeira. E você vai ser mais valorizado, não financeiramente, né? Com a comunidade, né? Que é o mais importante de tudo, né? Porque as pessoas mais sofridas são aquelas que vêm de baixo, que estão lá embaixo. Agora mesmo, tem muitas pessoas passando necessidade, não tem mais nem o que comer. Eu acho muito triste isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que vir de lá de baixo, depois vir para cá e depois para lá. Então, a capoeira teve uma época também, assim, vou colocar assim, uma definição assim, em 86, 87, ela estava encaixada nas classes sociais altas, né? Na Runner tinha capoeira, na Competition tinha capoeira, porque o Beto Simas estava em alta, aí na Malhação, saiu em 2 escolas de samba que foi campeã, as 2. O cara com o corpo malhado, treinava capoeira, e todo mundo, Elba Ramalho treinava capoeira, todo mundo, os artistas treinavam capoeira, todo mundo nas classes sociais altas. O que aconteceu? Nas academias grandes começaram a ter porrada de capoeira, quebrar espelho, etc e tal. E ela voltou de novo para a periferia. Hoje eu estou aqui em São Paulo porque tem que ter o jogo de cintura. Mas se eu vou deixar a capoeira florir mesmo, se não abaixar o berimbau, a capoeirista tem um instinto de guerreiro. Não vou dizer que não é da índole do capoeira. O capoeirista já vem de uma revolta, né? Que foi escravizado. Os ancestrais dele, ele foi. Mas ele tem isso. Mas quando começa a envelhecer, ele vai ver que a capoeira é amizade. Eu vejo assim, que hoje eu tenho que viajar, fazer um evento, eu tenho que dar uma axé lá na roda do cara, ajudar ele em tudo, para ter um amigo lá e as portas estão abertas, e ter um amigo para eu poder trazer ele para o meu evento. Meu pensamento é hoje. Mas quando o cara é aluno, o cara tem um instinto de guerreiro, sabe que quando chega uma certa... Ele quer mostrar serviço para o mestre, ele está aprendendo, não quer saber medir as consequências em qualquer um, ele vai meter uma rasteira mesmo. Vai enfiar o pé na cara e vai dar 2 tapas na cara do cara. Ele não quer saber, né? E aí tem a época que você tem que educar ele, lapidar ele, tal. Não perder aquele guerreiro que está ali. Isso faz parte também, mas a educação vem em primeiro lugar, entendeu? Então, eu acho que de baixo para cima, tal, até chegar no patamar legal. Hoje, a capoeira, você vê que aquelas grandes academias também não existem mais. Hoje existe uma lavagem de dinheiro aí, que existe aí, grandes academias aí, né, que perderam até o contato das lutas, quase, todas assim, porque a pessoa não treina a luta, treina a luta para queimar calorias, não treina a luta por gostar daquela luta ou daquela cultura. Então, as áreas culturais estão se perdendo muito, né? Eu acho isso. Mas eu vejo sempre assim, quem não tem cultura não tem educação, quem não tem educação não tem cultura. Eu encaixo desse tempo, porque eu acho que é o patamar mais certo. Mas eu acho que tem que vir de baixo. Tem muitas pessoas necessitadas de querer treinar capoeira, principalmente na periferia, pessoas de baixa renda. Eu vejo os exemplos lá no Rio de Janeiro, os caras sobem um morro para dar aula gratuitamente para o pessoal lá no morro, faz um projeto, tal, o governo do estado, aí os caras não mandam grana para os caras, mas mesmo assim os caras vão lá, por causa que eles se apaixonaram pelas crianças, pelo desempenho das crianças, pelo tem por ele e ele tem pelas crianças, amor ao próximo. Esse é o caminho. Maravilha. E aí, Vitor? Eu entendi, mestre. Deu para entender legal. E eu vou pedir para o senhor... Chegamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Do nosso bate-papo.
E eu vou pedir para o senhor colocar suas considerações finais. Quais as suas considerações finais para a comunidade, para as pessoas, para quem o senhor quiser. Então, Vitor, da linhagem do meu mestre Bezerra, eu não vejo mais nenhum seguidor do meu mestre, só vejo eu mesmo, né, como discípulo, que faz trabalho capoeira, só eu mesmo. Então, eu fico muito honrado por ele ter voltado agora na capoeira, né, e ter visitado, vindo no meu evento de 20 anos, né, que ele foi a minha inspiração, foi minha luz, assim, e eu aprendi muito, assim, em termos profissionais, de ser um empresário, respeitando sempre o próximo, saber fazer negócios também, que é o mais importante, na minha conduta, né? Eu tenho também o mestre Meinha, também, que me acompanhou o trabalho dele, ele acompanhou o meu trabalho em Taboão da Serra. Ele continua hoje ainda no Taboão da Serra. E é um cara que ele se envolveu mais, porque teve mestre, né? O mestre da capoeira Angola e o mestre dele da capoeira normal. Que ele me conheceu meu trabalho, e um dia nós estávamos num bate-papo, e ele falou assim, você é minha história. Eu falei assim, o senhor que faz minha história, né? Nós vivemos juntos, um tem a história do outro, mas a gente compartilhamos a nossa história, né? Nós saímos do mesmo lugar, né? Que era Taboão da Serra, né? Começamos o trabalho ali. E hoje eu não estou mais no Taboão da Serra, mas eu ainda continuo, né? Meus pais, minha mãe mora lá, também meu irmão mora lá, né? Mas, assim, é um cara que, assim, tem um trabalho gigantesco, ele fez um trabalho, teve um nome, né? E continua no mundo da capoeiragem e ele sempre está assim, sempre está envolvido com o nosso evento. Estou sempre compartilhando o evento dele lá. Tem sempre o Abril para Angola, sempre mando uns alunos para lá quando não posso. Ainda não fui lá, mas sempre estou lá. E eu vejo assim, quem me acompanhou mais esse foi esse. E na trajetória, assim, no mundo da capoeiragem mesmo, que eu tenho, assim, por ser guerreiro, assim, e estar sempre, assim, no mundo da capoeiragem, eu vejo, assim, o mestre Lourenço, né? O mestre Lourenço, a história dele veio, assim, de um sofrimento, ele continua hoje, a mulher dele é doente, tudo tal, tem problema de cabeça, tudo. E ele continua na capoeira, está com 72 anos de capoeira, anos de idade, né? E na capoeira ele não arreda o pé. E a vida dele, a capoeira, eu acho que dá mais energia para ele viver o dia a dia. O evento que ele veio há uns 20 anos, ele está com chikungunya, então, ele sente toda a articulação, tudo, e isso para trás, ele veio, mesmo assim, participou, deu uma aula de capoeira Angola, aí depois ele foi falar para mim que estava com isso tudo. Eu também tenho um exemplo também, o menino lá, o Buiú, comigo, ele tinha 5 anos de idade, e a mãe dele abandonou ele não, ela foi tentar viver e não teve condições de ficar lá, porque não arrumou emprego, e mesmo assim ele ficou por lá sozinho e se tornou um surfista profissional, reconhecido pela cidade. Ele trabalhava, o juizado menor seguia ele direto, ele vira e mexe, mudava de casa, onde ele morava, mas nunca foi para o lado errado. E vinha treinar capoeira comigo aqui em São Paulo, de lá de Guapo, sendo de menor. 5 anos até os 13 anos de idade. Hoje ele tem 30 anos de idade, pai de família, nunca foi nada errado, um excelente profissional. Hoje ele está como estagiário, voltou para o nosso grupo de novo, graças a Deus. Assim, ele não vinha para mim, ele não
aclimação. Na aclimação já mudei 3 lugares, mas no caso do aluguel, etc. E tal. Então eu vejo ele como exemplo, entendeu? Porque ele falou assim para mim, né, uma coisa que mediu muito para eu ser um cidadão. É poucas palavras que o Senhor me fez, me deu uma diretriz na vida, para não seguir o lado errado. E o irmão dele está preso até hoje, seguiu o lado errado. Ele não. Ele, por frequentar ele, do lado certo. Essas pessoas eu vejo como exemplo para mim, entendeu? Essas pessoas eu vejo como uma diretriz forte. Então, tem palavras assim, tem pessoas que não estão comigo mais na capoeira, mas são cidadãos de bem, me convida, fala, já parou, já vou para almoçar, e na mesa ele fala assim, ó, eu não tive pai, quem teve, o meu pai foi o mestre Bambu. E eu fico assim, primeiro formado o Grilo, o teste, mora em Itaém. Eu olhei para minha esposa assim, que eu não me aguentei. Eu não esperava uma coisa dessa, mas ele morava num lugar perigoso no Taboão da Serra, e é isso aí. Por isso eu falo que tem pessoas que você vai ter mais valor, não financeiramente, mas por gratidão, mais na periferia. E o cara treina aqui como hobby, capoeira, daqui a pouco ele vira as costas para você, não há nem te cumprimenta mais na rua. Mas lá, o cara sabe que você deu um pão para ele comer, foi correr atrás da cesta básica, você comeu um pão com manteiga junto com ele, um café com leite. Eu acho que é isso que é o mais importante. É teu convívio do dia a dia. E a capoeira. Muito bom, mestre. Assim que não precisa ser mestre para ter uma escola, né? Só basta ser um professor e montar a sua própria escola e não precisa de ter um mestre, já sabe tudo no mundo da capoeira. Eu vou dizer assim, todo mundo precisa de ter um pai, tá? E uma mãe, né? E o mais lindo da capoeira, que ela veio, a capoeira é feminina, né? E eu acho que a capoeira ela é uma feminina, ela é uma mãe, e o pai é o mestre. Porque o mestre vai querer só o bem para o seu filho, não vai querer o mal. Se você acha que você pode criar, sair e seguir sua própria carreira sozinho, eu acho maravilhoso se você conseguir, mas você vai ter muita mais dificuldade na vida, porque você deixou um amigo lá atrás. E a capoeira, você tem que ser não inimigos. Meu pensamento é esse. E meu mestre sempre falou uma coisa assim, meu mestre Bob, a capoeira começa pelos pés e termina na cabeça. Perfeito, perfeito. Meu mestre Bezerra falou assim, do jeito que ela dá, ela tira. Ela pingou aqui, você abriu a mão, ela sumiu. Mas depois, para voltar e dar um pingo na sua mão e ficar na tua mão a capoeira, demora. Então, quando der um pingo, você tem que saber conduzir ela para dar bons frutos. É igual uma gota d'água numa planta. Tem que tirar todo o alimento dela e dar bons frutos. A sua planta. É isso aí. Com certeza. Eu vejo a capoeira. Mestre, gratidão. Gratidão pelo esse carinho, gratidão por ter nos recebido nesse momento de quarentena. Sabemos as dificuldades. Tivemos alguns problemas técnicos por conta da internet, mas isso é uma questão que a gente vai arrumando. Muito obrigado mais uma vez, grato pelo carinho. E
Espero que isso passe logo para que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Novamente. Opa, aí seria bem legal. E parar esse negócio de não poder dar um abraço, né? Pegar na mão, né? Pô, isso daí Ainda mais nós que ficou somos do axé, chato. ainda mais nós que somos do axé, né? Do carinho, da capoeira, a gente precisa disso, né? É, Obrigado mais uma com vez, mestre. certeza, viu, Vitor? Não tem nada mais valioso que a capoeira. Não tem, meu camarada. Nem prata, nem diamante, vale mais que a capoeira. Não tem assim, não tem nada mais valioso que a capoeira. Não tem meu camarada. Nem prata, nem diamante, vale mais que a capoeira. O aluno é pedra preciosa, ninguém vai se lapidar, o fundamento e a história do mundo espalhar. Não tem nada mais valioso que a capoeira. Não tem meu camarada. Nem nada, nem diamante, mas mata a capoeira. O mestre é de infinita missão. O jogo e também no fundamento. O aluno amadurece, o tempo fica sua formatura. Não tem alguém, não tem nada